bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, quantas vezes nós, não nos consideramos vasos nas mãos do Senhor? Quantas vezes nós não queremos ser usados por Deus para fazer sua obra? Quantas vezes nós não queremos fazer a diferença, mas quando nós olhamos para a nossa estrutura, nós nos consideramos pequenos, nós nos consideramos indignos, como barros, sabe, sem valor, muitas das vezes deixados de lado, inúteis. Mas só que aqui, Jeremias, ele passou por um processo muito difícil. Durante muitos anos ele pregou a palavra do Senhor, falando da vinda do cativeiro babilônio para o povo de Judá, eles se consertarem dos maus caminhos, que o Senhor estava dando uma oportunidade para eles. Só que eles estavam com o coração tão endurecido, como nós vemos em Ezequiel, no capítulo 36, coração de pedra. E quando o Senhor falava, eles simplesmente ignoravam. Durante aproximadamente, se não me engano, 30 anos, Jeremias ele falou, só que o povo não dava ouvido. E às vezes nesse processo que às vezes nós queremos falar da palavra do Senhor, muitas das vezes nós não somos ouvidos. E inclusive por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que nós gostaríamos que estivesse do nosso lado, que gostaríamos que nos apoiasse a fazer a obra do Senhor. Só que normalmente são esses que fazem o processo ficar um pouquinho mais complicado. Só que em meio a alguns processos que nós passamos, o Senhor permite nós vivermos algumas experiências pessoais com Ele. E dentre as experiências que Jeremias teve com o Senhor, Deus falou para ele descer à casa do oleiro. E é engraçado que antes do Senhor falar para ele descer à casa do oleiro, Deus fala para Jeremias se levantar. Levanta e desce à casa do oleiro. Engraçado que às vezes nós queremos descer à casa do oleiro, nós queremos ter um encontro com o Senhor, porque nós sabemos que na casa do oleiro o Senhor vai estar falando, só que muitas das vezes nós nos encontramos prostrados, nos encontramos caídos no chão por causa de tantas adversidades na nossa volta, tantas coisas que querem nos derrubar, sabe? E às vezes a gente se encontra fraco, sem forças para estar fazendo a vontade de Deus. Só que mesmo lá, às vezes caído, Deus permite a gente ter encontro com Ele. E Deus vira para nós e fala, ei, se você se encontra caído, levanta e desce. É engraçado, né, escutar umas coisas dessas, mas como assim levantar e descer? Só que para a gente escutar a voz do Senhor, primeiro Ele nos levanta, depois Ele faz a gente descer. E quando a gente desce, não é descer de qualquer jeito, sabe? Porque a gente não está descendo no sentido de humilhação, mas no sentido de humildade. Porque quando nós descemos segundo a vontade do Senhor, lá a gente tem um encontro com Ele. E quando nós temos um encontro com Ele, o Senhor fala com nós. E revela coisas que às vezes não revela para outras pessoas. Ele permite a gente ter algumas experiências. E nessa experiência com Jeremias, Deus falou para ele estar descendo até a casa do oleiro. E ele viu uma cena um tanto quanto intrigante, que para a época poderia ser comum, né? Às vezes a gente vê algumas coisas, passa despercebido aos nossos olhos, mas naquele momento, até o que parece comum, o Senhor faz transformar em bênção a nossa vida. Porque às vezes Ele se utiliza de coisas comuns para falar com a gente. Às vezes aquilo que passa despercebido, às vezes as pessoas podem achar que também você é uma pessoa comum, sabe? Mas Deus vai se utilizar de você para viver experiências sobrenaturais da parte de Deus. Deus vai se utilizar de você, e às vezes já tem se utilizado, só que você não tem visto para fazer a vontade dEle. Porque é engraçado, quando o oleiro estava aqui, não fala que o oleiro viu Jeremias, né? Por isso que nós devemos estar na posição que o Senhor nos colocou, fazendo aquilo que Ele nos ensinou para fazer. Porque mesmo que a gente achando que não estamos sendo vistos, o Senhor está nos usando. Mesmo quando nós não nos achamos capazes, às vezes só de nós estar no lugar que o Senhor nos colocou, na posição que Ele nos colocou, nós estamos fazendo a obra dEle. Porque para fazer a obra de Deus, a gente não precisa ser aparecido para muitos, mas às vezes uma experiência que uma pessoa tem, da gente estar na posição e eles vê, o Senhor fala através das nossas vidas. E dessa experiência que Jeremias teve, foi que eu acho muito interessante isso, que ele viu o vaso se quebrando, mas não onde o vaso se quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso não se quebrou no chão, o vaso não se quebrou, às vezes na prateleira, às vezes com o tempo se rachou, não, ele quebrou nas mãos do oleiro.
Às vezes, irmãos, para a gente viver experiências com Deus, a gente necessita ser quebrado, passar por aquele processo de deserto, sabe? Mas não é em qualquer lugar que o Senhor quer nos quebrar. Não é nas mãos dos homens que o Senhor quer nos quebrar. Às vezes nós necessitamos ser quebrados nas mãos do Senhor. Porque quando nós somos quebrados nas mãos do Senhor, nas mãos do grande oleiro, Ele olha para nós e fala, dá para mudar, dá para fazer algo melhor. E é disso que o Senhor quer fazer. Então, às vezes assim, quando você olha para você, não se sinta capaz, e às vezes está passando por tantas dificuldades, tantas coisas difíceis que não entende, tipo, Deus, por que comigo? Às vezes que nem o profeta Elias, né? Você achou só quando ele estava passando pelo processo, mas Deus, só restou eu. Olha eu aqui, né? Faço tua obra, sou perseguido, e ele se achava sozinho. Mas só que aquele processo, mal saber ele, o que Deus ia revelar para ele lá na frente, lá na caverna. A experiência que o Senhor teve com ele. E irmãos, a gente não passa pelas coisas sozinhos, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes passam por problemas iguais ou piores que a gente, né? Mas só que Deus, isso quer dizer que Deus ama mais um do que outro? Não. Mas Deus, Ele quer se revelar de cada um de uma forma. A Moisés, Ele se revelou na sarça. Para Elias, Ele se revelou numa brisa. E você tem analisado para saber, às vezes, como Deus tem revelado a você? Você tem parado para ficar atento à voz do Senhor? Porque Deus, Ele fala com a gente a todo instante. Só que às vezes nós estamos com o coração endurecido para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos, Deus, faça isso por mim. Pai, às vezes até nós pedimos, Senhor, me quebra. Sabe, eu preciso de uma direção, eu preciso de algo vindo da tua parte. Mas será que nós estamos sensíveis à voz do Senhor? Aquilo que Ele está nos falando? Aquilo que Ele está nos dizendo? Irmãos, que nós possamos ser que nem o vaso, né? Esse vaso nas mãos do oleiro, que mesmo passando pelo processo de ser quebrado, e esse processo de sermos quebrados, às vezes não acontece apenas uma vez na nossa vida, né? Às vezes são muitas coisas, às vezes nós somos quebrados, o Senhor nos molda, não usa daquela forma, mas fala, não, peraí, eu quero preparar alguma coisa melhor, deixa eu quebrar mais uma vez, agora eu vou usar Ele para isso. E é assim que funciona, sabe, a gente nas mãos do Senhor. Processos, eles fazem parte da nossa vida, a espera também faz parte da nossa vida. E eu achei interessante os salmos que a nossa irmã Dani leu, que quando nós passamos por tudo isso, no final o Senhor tem bênçãos reservadas para aqueles que o temem. Não é para qualquer um. Processo, ser quebrado não é para qualquer um. E se você está sendo quebrado, se considere honrado. Mas como assim? O Senhor fala que nós temos que nos alegrar com as adversidades. Temos que ficar felizes com a prova. Quantas vezes é difícil, né? Mas como assim, gente? Perdi um parente, como que eu vou ficar feliz com isso? Perdi emprego, como que eu vou me alegrar? Às vezes eu estou passando por uma situação difícil no casamento, estou passando por rejeição, como assim eu vou ficar feliz com isso? Parece algo tão absurdo, sabe? Tipo, nossa, como que Deus fala para mim passar por uma situação dessa? Mas o Senhor fala que quando nós permanecemos segundo a vontade dEle, mesmo nós sermos quebrados, às vezes nós não estamos vendo, às vezes a gente só sente, sabe, o Senhor nos apertar, o Senhor nos amassar, mas se Ele está te apertando, se Ele está te amassando, pode ter certeza que um vaso de valor, Ele está te transformando. E muito Deus vai te honrar. Às vezes não da forma que você pensa, sabe? Deus às vezes não precisa te colocar num pedestal. Às vezes não queira ser um vaso bonito de prateleira, mas às vezes mais simplesinho, sabe? Mas que possa ser usado nas mãos do Senhor e estando sempre disposto para fazer a obra dEle e a vontade dEle. E essa é a palavra que eu deixo para o coração da igreja. Deus abençoe.